Senhores, interessante, por quê? Porque nós estamos diante de uma execução. Mas de uma execução por título executivo, o quê? Por título executivo extrajudicial. E uma vez iniciada uma execução por título executivo extrajudicial, ela é sempre uma execução definitiva. Só que contra essa execução foi apresentada embargos, não é isso? Foi apresentada embargos. E aí fala se foi concedido efeito suspensivo a esses embargos. Fala, não é isso? Aos embargos foi deferido o efeito suspensivo. Está aqui no enunciado. Então, aos embargos foi concedido efeito suspensivo. Ou seja, houve penhora, mas em razão dos embargos, esse bem penhorado não será objeto de expropriação. Não será objeto de expropriação porque foi concedido efeito suspensivo a esses embargos. Concordaram comigo? Então a execução fica parada, não é isso? Aguardando o julgamento dos embargos, e embargos esses que foram o quê? Julgados improcedentes. Está aqui no enunciado. Embargos esses que foram julgados improcedentes. Beleza? Senhores, julgados improcedentes, houve a apresentação do recurso de apelação. Aí a ideia é que os autos da execução fiquem em primeiro grau e os autos dos embargos vão ao tribunal, não é isso? Para julgamento do recurso de apelação. Lembrando que foi concedido efeito suspensivo. E aí a pergunta é, a execução continua ou a execução fica parada? Aguardando o julgamento dos embargos. Eu apresentei essa questão com um propósito, um único propósito. Levar os senhores ao artigo 587 do Código de Processo Civil. Errou? Acertou? Eu montei com esse propósito de levar os senhores ao artigo 587, que apresenta, de certa forma, algo revolucionário dentro da estrutura processual nossa. Por que algo meio que revolucionário, senhores? Porque, na verdade, a execução dita provisória nunca foi lida como possível diante de um título executivo extrajudicial. A chamada execução provisória sempre foi possível quando em mãos eu tenho apenas um título executivo judicial. Só que o artigo 587 do Código de Processo Civil falou para a gente, ou está falando para a gente o seguinte: é definitiva a execução, vou à leitura, fundada em título extrajudicial, é provisória, enquanto pendente a apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo. De novo, começou a execução, ela é uma execução definitiva. Entretanto, quando há apresentação de embargos, vai com fé no 587, e a esses embargos é concedido efeito suspensivo, mas o juiz julgou improcedente, não é isso? Havendo apresentação do recurso de apelação, a execução continuará. A execução continuará agora como execução provisória. Então, por favor, 587, eu apresentei essa questão com esse objetivo, senhores, de levá-los à inteligência do artigo 587. Porque se eu tenho embargos recebidos com efeito suspensivo, esses embargos são julgados improcedentes. Mesmo que haja recurso de apelação, a execução vai seguir. Eu vou mandar para o tribunal somente os autos dos embargos. Fiquem em primeiro grau os autos da execução para ela seguir agora como execução provisória. Pegaram esse macete para mim? Então a gente responderia sobre a possibilidade ou não do segmento da execução. Pela nova sistematização do artigo 587 do Código de Processo Civil, é possível que a execução tenha o seu regular segmento, porque apesar dos embargos terem sido recebidos com efeito suspensivo, o pedido dos embargos foi julgado improcedente.
E mesmo diante do recurso de apelação, a lei determina que a execução possa prosseguir, mas que agora possa prosseguir com uma execução provisória. Esse é o grande barato, por favor, do artigo 587 do Código de Processo Civil. Pegaram aí para mim, senhores? Pô, legal. Respostinha curta, porque o objetivo mesmo é fazer o trabalho de levá-los ao 587. Vamos para a questão número 2. Eduardo venceu a ação de cobrança proposta contra Silvio, tendo por objeto o pagamento da quantia de R$10.000, mais verba honorária no valor de R$1.500, além do ressarcimento de despesas processuais de R$500, cuja demanda tramitou perante a primeira vara civil da comarca de Uberaba, Minas Gerais. Entretanto, Eduardo, ante a inadimplência de Silvio, pretendendo obter a satisfação do seu crédito, deseja que tal procedimento judicial seja processado perante a vara civil da comarca de Marabá, no Pará. Com relação a essa situação hipotética, na qualidade de advogado contratado por Eduardo, informe ao seu cliente quais são os requisitos legais exigidos para que o procedimento do cumprimento de sentença seja acolhido no juízo civil da comarca de Marabá. Senhores, o processo de conhecimento tramitou em Uberaba. Tranquilo? E em Uberaba deverá também tramitar o que é a fase de cumprimento de sentença, não é isso? Porque o artigo 475-P, no seu inciso 2º, vai justamente dizer para a gente que o cumprimento de sentença processar-se-á perante o juízo do conhecimento. Mas não é isso que nós estamos perguntando aqui no enunciado. No enunciado da questão está se seria possível que viesse a ser processado esse cumprimento em Marabá. E quais seriam os requisitos? A resposta, senhores, é sim. É possível, beleza? É possível porque, segundo o parágrafo único desse artigo 475-P, poderá ser solicitada a remessa dos autos para que o cumprimento de sentença se processe em outro juízo. É plenamente lícito, é plenamente possível, insisto de novo, que seja, na verdade, concedido, ou, na verdade, que seja remetido, não é isso? A esse outro juízo, desde que, aí vão surgir os requisitos. Porque aqui, ó, no enunciado está sendo solicitado justamente o quê? Os requisitos, não é isso? Que a comarca de Marabá, não é isso? No Pará, seja o quê? O atual domicílio do devedor, ou que nessa comarca existam bens sujeitos a expropriação, uma vez havendo o preenchimento desses requisitos, mais o devido requerimento, poderá sim o processo tramitar na comarca de Marabá. Você vai responder sim, conforme o parágrafo único do 475-P. E vai dizer que os requisitos exigidos seriam que houvesse a comprovação que em Marabá é o atual domicílio do cidadão conhecido como devedor, ou que lá existem bens passíveis de expropriação. E claro, tem que ser requerido, não podendo o juiz determinar a remessa de ofício para essa outra comarca. Pronto. Questãozinha também bastante simples, mas que eu apresentei para que vocês tivessem a noção do alcance do 475-P, parágrafo único. Matamos? Terceira questão, vamos lá. Determinado autor apresenta uma ação pelo rito ordinário, buscando a cobrança de valores frente a um réu,
Então tá aqui, ó. Determinado autor apresentou uma ação pelo rito ordinário, buscando a cobrança de valores frente a um réu. Em razão da possibilidade do réu dilapidar seu patrimônio, requereu que o magistrado deferisse uma, entre aspas, inclusive liminar, com o intuito de inibir a alienação pelo réu de parte dos seus bens. O juiz de primeiro grau indeferiu referida solicitação, alegando que o autor fez o requerimento de uma medida cautelar pela forma de tutela antecipada. Está correta a decisão do juiz? Se equivocada, qual o recurso cabível? Quais seriam os fundamentos para reformar a referida decisão? Senhores, primeiro macetinho. Está correta a decisão do juiz? Está. Pronto, a questão morreria. Então nunca vai ser essa a resposta. Se eu estou trazendo outros penduricalhos, pode ter certeza disso. Então, até pela composição. Está correta a decisão do juiz? Não. Simples assim, rasga o verbo. Está correta a decisão do juiz? Está, não. Se equivocada, qual o recurso cabível? Claro que você não vai só responder, não, pelo amor de Deus. A decisão do juiz está equivocada, sendo consequentemente cabível contra essa decisão agravo de instrumento, por ser decisão que comportaria um regime de urgência. E aí está pedindo também quais os fundamentos para que a decisão viesse a ser reformada. O fundamento é que, conforme artigo 273 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 7º, se houver a título de antecipação de tutela, solicitação de natureza cautelar, o juiz concederá a medida cautelar se presentes os requisitos em caráter incidental do processo ajuizado. Eu estou desconstruído em redação o parágrafo 7º do artigo 273, porque nós estamos emprestando entre tutela antecipada e cautelar aquilo que a gente chama de fungibilidade. Essa é a ideia, senhores. Então, esse é o norte seu da redação que você apresentaria. Pegamos? Tranquilo? Questão também bastante tranquila. E eu estou, nesses simulados, podem ter certeza, levando os senhores a questões que para a gente é muito cara, questões que realmente podem ser cobradas dos senhores. Podemos enfrentar a quarta e última. A quarta é mais fácil, velho. Vamos lá. Questão 4. O senhor Y contrai dívida com o senhor Z no valor de R$500, não havendo comprovação documental desse acordo. Passado o prazo acordado, o devedor não quita sua dívida, postulando o prazo de 1 mês para realizar o pagamento. Passado o período, o credor dirige a residência do devedor para uma negociação. Após tensa negociação, até parece, obtém a emissão de uma nota promissória no valor de quanto? R$700. Diante da incidência de juros e correção monetária. Belos juros, bela correção monetária. Consoante as regras do Código de Processo Civil, afirma-se. O falso ou verdadeiro aqui é porque, tá? Falso ou verdadeiro e ao final você tem que fundamentar, não é isso? Vamos lá, letra A. Será possível o parcelamento da dívida em 10 vezes sem juros ou correção? Falso. Por quê? Se eu estou com uma execução por título executivo extrajudicial, é permitido parcelar. Deixa eu só aumentar esse falso que o pessoal que está acompanhando aí via internet não conseguiu ler esse falso. Pronto, agora sim, falso. Vem cá, falso. Quando eu falo em execução por título executivo extrajudicial, posso, enquanto devedor citado, solicitar o parcelamento? Posso. Artigo 700, deixa eu botar na sequência aqui. Artigo
745A do Código de Processo Civil permite, na verdade, esse dispositivo, o 745A, permite, na verdade, ao cidadão devedor a solicitação de quê? Do parcelamento. É possível. É possível que eu solicite o parcelamento, mas solicite em até quantas vezes? 6 vezes. Comprovando o depósito de 30% e as parcelas acrescidas de correção monetária e juros. Então, senhores, por favor, primeira assertiva aqui, ó, letra A. Será possível o parcelamento da dívida em até 10 vezes? Falso. É possível, conforme artigo 745A, o parcelamento, desde requerido no prazo dos embargos e comprovar o depósito de 30% dos valores em execução. Mas parcelamento em até 6 vezes. Pegaram? Então, letra A. Letra B. O réu será citado, letra B. O réu será citado para pagar, podendo apresentar bens à penhora, condição para apresentação da sua defesa. O réu será citado para pagar, podendo apresentar bens à penhora, condição para apresentação da sua defesa. Falso. Primeiro, artigo 652 caput. Artigo 652 caput. O cidadão é citado não para pagar ou dita nomeação de bens. Ele é citado para pagar no prazo de 3 dias. E também, artigo 736 do Código de Processo Civil. Porque, segundo o artigo 736, não é necessária nenhuma garantia do juízo. Não é necessária nenhuma penhora para que possa ser apresentado os embargos. Então, letra B também é uma assertiva aqui lançada nessa composição de questão, assertiva falsa, senhores. Pegamos? E, por fim, letra C. Caso a penhora recaia sobre indumentária de luxo do executado, esse bem poderá ser objeto de penhora licitamente. Indumentária de luxo. E aí? Vamos lá. Artigo, antes de eu falar falso ou verdadeiro, artigo 649 do Código de Processo Civil. Artigo 649. Deixa eu pegar aqui o danado. Tá aqui, ó. 649 são absolutamente impenhoráveis, não é isso? Por favor, item 3. São absolutamente impenhoráveis os vestuários, indumentária, os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Vou ler de novo. Caso a penhora recaia sobre indumentária de luxo do executado, esse bem poderá ser objeto de penhora? Sim, essa assertiva é assertiva verdadeira. Por ser indumentária de luxo, pressupõe vestuário e que teria um valor elevado, não é isso? Sendo, portanto, esse vestuário, devidamente passível de penhora. É o luxo aqui, é a ostentação, não é isso? Que mereceria, consequentemente, esse tipo de tratamento dentro da estrutura do processo de execução. Senhores, então questão 4. Falso, fundamentos, falso, verdadeira, fundamento a letra C. Pegamos? Tá aí, ó. Mais um simulado corrigido. Senhores, teremos outros simulados, beleza? Pelo menos mais um a gente vai ter que ter aí até a data da prova. Então eu vou aplicar esses simulados para os meninos que estão fazendo com a gente presencial. Vou aplicar os que estão aí com a gente online. E também, claro, a gente vai disponibilizar uma correção. Lembrando,
corrija, vai estar no YouTube aí, quem já está, quem pegou a gente aí no decorrer da exposição, não demora muito, vai estar no YouTube, eu vou estar linkando aí Facebook, no nosso blog, divulgando esse link que estaria ali, o vídeo no YouTube de correção, e eventuais dúvidas, alunos presenciais, eventuais dúvidas, alunos online, por favor, me encaminhem para a gente poder afinar essa correção dentro da perspectiva da sua resposta, beleza? Quem me acompanhou ao vivo aí, ó, obrigado aos meninos que vieram aqui para acompanhar ao vivo também, inclusive perguntaram, excelente. Na próxima, inclusive, se quiserem, por favor, fiquem à vontade para comparecer aqui no curso. Até a próxima aí, pessoal. Valeu, obrigado.